Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 6. Está projetado, os irmãos podem ler. Vamos ler, todos. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um poderá de nós, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podemos ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém. Esse não é um texto muito pregado. Até porque ele é um texto muito simples e teologicamente bem simples mesmo. Mas ele carrega coisas interessantes. Vocês conhecem a estrutura dos milagres. Existem milagres na área da saúde. Tenta puxar na memória aí. Existem milagres na área da saúde, força da natureza, quando ele manda parar o vento, parar a tempestade, e coisas. Mas o milagre sobre coisas não é muito comum, não é um milagre muito recorrente, o milagre sobre coisas. O machado flutua, é o milagre sobre as coisas. Eliseu não era apenas um pregador, Eliseu era um professor. Elias e Eliseu eram professores. Eles tinham escolas de profetas. Era uma espécie de seminário. Escola de profetas em Gilgal, em Betel, em Jericó, em Ramá, dentre outros. E quem eram os líderes dessas escolas de profetas? Era justamente Eliseu, desde que Elias tinha sido levado para o céu. O contexto é que um desses encontros, um dos discípulos dos profetas, um dos jovens, um dos moços que estava com ele, falou assim: o espaço está pequeno demais para nós. O espaço está pequeno demais para nós aqui. Vamos lá, vamos resolver isso. Deixa eu explicar para vocês que o contexto simbólico, hoje é um dia simbólico, né? Hoje é dia do meio ambiente, e eu vou falar sobre cortar árvores. Deixa eu explicar que não há problema em cortar árvores, o problema que a gente tem é de manejo, o problema que a gente tem é de sustentabilidade, é não recompor na natureza aquilo que a gente tirou. Não há problema em construir móveis que são de madeira, em construir casas. O problema é não saber recompor a natureza. É um dia importante para a gente marcar isso, dia do meio ambiente. Mas, voltando ao assunto, um dos discípulos fala assim: o lugar está pequeno para a gente, meu senhor. Vamos lá, vamos até a floresta, vamos resolver esse problema. Nós vamos cortar as árvores e ampliar o nosso lugar. O que o senhor acha disso? Acho bom.
Aí eles foram para lá. Cá para nós, sempre no grupo, haverá um que é mais atento. Sempre no casal, há um que é mais atento, um que percebe. Talvez o mundo seja dividido em várias características das pessoas. As pessoas são divididas em várias características. Mas um dos critérios que a gente tem é os atentos e os desatentos. Tem gente que percebe as coisas. Tem gente que é atenta. Tem gente que é desatenta. Você deve estar falando assim, aqui em casa o desatento é o Raimundo. Você deve estar pensando agora isso. Ou dizendo assim, aqui em casa quem é desatento é a Leonor. Sempre tem um desatento. Porque tem sempre gente atenta às necessidades na obra de Deus, na família, no trabalho. E tem sempre um que é mais distraído. Talvez por falta de capacidade de atenção, talvez por desinteresse, sempre tem um desatento. E eles saíram para cortar árvores. Você sempre deve ter imaginado que o machado caiu dentro d'água. Mas não foi o machado que caiu dentro d'água. O que caiu dentro d'água foi o ferro do machado. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode localizar aí no seu celular, ou abrir a sua Bíblia que está aí na sua frente, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu precisava que você me acompanhasse. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Então, voltando, um dos discípulos dos profetas disse assim: vamos lá, vamos ampliar isso aqui, vamos lá cortar árvores. E eles foram. E aí eu contei que um percebeu essa necessidade. Havia vários homens ali, mas um percebeu essa necessidade, que aquele lugar está pequeno. Aí, em seguida, eu falei que acontece na família. Um percebe a necessidade, um percebe que as coisas estão diferentes, um percebe as circunstâncias e as situações. Nem sempre são os dois, um só. E eu contei também que o machado, a gente sempre imaginou que o machado tivesse caído dentro d'água, mas não caiu o machado. Caiu, foi o quê? O ferro do machado. Qual é a diferença de cair o machado para cair o ferro do machado? Bem, se o machado escorrega da mão e cai o machado inteiro, aquilo me parece um acidente. Se apenas o ferro do machado cai, pode ser avaliado também como desatenção. Desatenção daquele que mexeu no machado e não viu que ele estava frouxo. Desatenção daquele que mexeu no machado e não tocou, não avaliou as circunstâncias. Desatenção daquele que mexeu no machado e não viu que algo estava fora do lugar. Quando um é desatento na família, pode colocar tudo a perder. Quando um é desatento, não percebe que o machado está frouxo. A gente passa pela vida e termina não ajustando coisas importantes. Gente não percebe que coisas saíram do lugar, não percebem que os filhos estão precisando de apoio. Gente desatenta. Gente que não percebe que o machado está frouxo. Tem gente que leva a vida assim, cruzando a vida do outro, sem reparar. Verso 1. O lugar onde estamos reunindo contigo é pequeno.
Para eu querer algo novo, irmãos, eu tenho que ter um propósito. Eu não posso deixar as coisas porque eu enjoei. Eu não posso largar as coisas porque eu enjoei das coisas. Para eu dizer que o lugar está pequeno, nós vamos para outro lugar, eu tenho que ter um propósito. Senão, irmãos, a gente toma atitudes irresponsáveis. Às vezes a gente muda de igreja quando deveria mudar de postura. A gente muda de igreja quando deveria mudar a maneira de pensar. A gente muda de igreja quando deveria mudar de atitude, mas a gente simplifica e muda de igreja. Olha para você, olha para a sua vida. Quero dizer para você que Deus tem algo a mais. Deus quer algo a mais. Deus quer ampliar a sua atuação. Deus quer algo mais de você na igreja. Deus quer algo mais de você na sua família. Mas está na hora de você olhar para si, está na hora de você olhar para a sua vida e dizer que não está bom como está. A gente tem que mudar isso, mas sobretudo conseguir olhar para dentro de si e dizer para si mesmo que eu estou vivendo abaixo do que eu tenho condição de viver. Eu estou me dando menos do que eu tenho condição de me dar. O que eu estou vivendo não é o suficiente, eu quero mais de Deus. O que eu estou vivendo não é legítimo, não atende ao que é bom. O que eu estou vivendo é pouco, o lugar está pequeno, aqui dentro está pequeno. Então, o meu espaço de atuação está pequeno. Então, observe a sua vida, observe a sua atuação na causa do Senhor. Observe a sua atuação na casa do Senhor. Olhe para a sua vida e se pergunte qual é o tamanho que isso está ocupando. O lugar onde estamos ocupando agora não é o suficiente, porque antes da gente mudar, a gente precisa reconhecer. O lugar onde a gente está ocupando agora não é o suficiente, porque a gente precisa entender que Deus tem mais e espera mais de nós, e quer mais de nós. O lugar onde nós estamos é pequeno, meu Senhor. Eu quero algo maior e mais relevante. Primeira frase para levar para casa: não se conforme com a vida estreita. Não se conforme com a vida espiritual estreita. Não se conforme com um relacionamento estreito. Não se conforme com uma vida curta. Deus tem propósito e tem projeto para nós. Verso 3. Então um deles disse: não gostarias de ir conosco? Um dos filhos dos profetas falou para o Senhor: Senhor, nós temos que aumentar essa casa. Aí ele falou para ele assim: tá bom, nós vamos lá cortar as árvores para aumentar essa casa. Aí Eliseu falou para ele: tudo bem. Aí ele falou assim: o senhor não gostaria de ir conosco? Aí ele falou assim: vou. Sempre tem na casa um que costuma querer mais do que o outro. A vida devocional, a presença de Deus, a presença na educação dos filhos, a presença de Deus nas finanças. Sempre tem um que se ocupa mais com isso, com a presença de Deus na vida do casal. Qual é a resposta que o profeta dá? Eu irei. Se você que tem insistido para que Deus seja companhia nesse casamento, se você tem insistido para que Deus seja companhia nesse relacionamento, se você tem insistido que Deus seja companhia nessa família, eu queria dizer para você: continue.
Continue. E eu quero dizer ainda que o Senhor vai. Creia que você que tem lutado, você tem contado com a presença do Senhor. Você tem contado com a companhia do Senhor. Você, mulher, que tem lutado pelo seu casamento, que tem lutado pela sua vida familiar, que tem lutado para que essa família está de pé. Esse é o seu lugar. Você, marido, que tem lutado pela casa e às vezes tem a sensação de estar lutando sozinho, esse é o seu lugar. Continue lutando, mas porque você precisa acreditar numa coisa: quando você chama o Senhor vai. Verso 5: quando ele estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. Além de tudo, é duro, cara. Estava com o machado emprestado. Deixa eu dizer para você, alguns problemas chegam na nossa vida, mas eles são cenários para milagres. Às vezes a gente pensa, por que essas coisas acontecem? Por que acontecem justamente agora? Por que essas coisas são cenários para milagre? Problemas que nós enfrentamos na nossa família, problemas que nós enfrentamos na nossa vida, são cenários para milagre. Creia nisso. O homem perguntou: onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar e disse: caiu para lá. Ele pegou um galho e o machado, o ferro do machado saiu do fundo e flutuou. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso era importante? Imagine um profeta que tem o dom de Deus, que vai fazer flutuar o machado. O machado caiu dentro da água. Ele pergunta: onde caiu? Aí o rapaz vai e aponta o lugar onde caiu, e ele faz flutuar o machado. Eu pergunto, gente, isso é importante aonde caiu? Porque cá para nós, se ele tem poder de fazer flutuar um machado, saber onde ele está é fácil. Até o Magneto saberia, né? Ele olharia. Por que essa pergunta? Aonde caiu? Se isso é a coisa menos importante diante de um milagre tão poderoso de fazer flutuar algumas coisas. Eu não sei a resposta. Não faço a menor ideia. Porque ele perguntou onde caiu. Aí eu fui ler vários comentários. E os comentaristas falaram uma coisa. Um deles: Douglas, achei que ele forçou um pouco a barra. Mas eu fiquei assim, será? Sabe quando você ouve um cara falar e você faz assim, será? Ele falou assim, é preciso voltar os olhos para perceber aonde as coisas se perderam. É preciso voltar os olhos para perceber aonde as coisas se perderam. Não era importante para o milagre saber aonde o ferro caiu. É importante para quem vê o milagre. Aí eu fiquei interessado e continuei lendo. Aí ele dizia assim, porque a referência, uma das igrejas é essa: torna ao lugar onde caíste, retoma as primeiras obras e volta ao primeiro amor. Aí pareceu-me fazer sentido que é preciso voltar os olhos para perceber aonde as coisas se perderam, para identificar aonde as coisas saíram do lugar. Não para quem está vivendo o milagre, mas para quem está olhando para o milagre. Nós olhamos para esse ferro do machado que caiu dentro d'água. E no fundo,
algo nos ensina a voltar e olhar de novo aonde as coisas perderam o rumo, aonde o nosso casamento desandou, aonde a minha vida espiritual saiu do trilho, aonde o meu relacionamento saiu do trilho, aonde as coisas se quebraram, aonde as coisas caíram, aonde eu me desconectei de você. Que momento da minha vida isso aconteceu? Então eu preciso voltar os olhos e perceber aonde as coisas caíram. Daí talvez a importância da pergunta do profeta: aonde o ferro caiu? Eu não me convenci, mas eu saí do texto pensando que a gente precisa pensar no lugar, pensar no momento, no ponto da nossa vida onde as coisas saíram do lugar. Eu queria que vocês lembrassem de alguma coisa. Verso 5: quando cortavam as árvores, o ferro do machado caiu no rio, e ele gritou: ah, meu Senhor! Coisas para levar para o coração. Você não vai recuperar nada sozinho. Para levar para o coração nessa noite. Você não vai recuperar nada sozinho. Nem machado e nem vai sair do buraco. Cabe plenamente o texto que diz assim: ah, meu Senhor. Cabe o clamor. Você não vai recuperar nada sozinho. E soluções começam com clamor. 2. Chega de tomar decisões importantes sem que o Senhor vá junto. Chega de tomar decisões importantes para a família sem que o Senhor vá junto. Eu quero que o Senhor vá comigo. Porque, sinceramente, talvez seja melhor ficar parado do que pegar o caminho errado. Tem momentos na vida que é melhor você parar se você não tiver a direção de Deus. Quando eu andava com a Thalita no shopping, eu dizia para ela: se você se perder de mim, você não vai atrás de mim. Não vai sair correndo, nem ficar nervosa, nada disso. Você apenas vai parar. Vai lembrar de onde, no último lugar que eu te deixei, e eu vou voltar para esse lugar. Eu vou fazer o caminho de volta e vou te encontrar. Às vezes, a gente age como crianças, mas a gente fica tão apavorado que a gente toma destinos. A gente toma decisões, a gente toma caminhos, a gente toma escolhas, a gente pega trechos da nossa vida e faz isso por conta própria. Sem a direção de Deus, você deve ficar parado exatamente no lugar que você está. Se você está em dúvida se você deve sair ou não, se você está em dúvida se você deve mudar ou não, se você está em dúvida, se você não tem a direção de Deus, não faça nada. Se a vida está difícil, e nem machado se tem que pedir machado emprestado porque a coisa está russa, está difícil. Recomece a vida com Deus, reconstrua a vida com Deus e amplie espaço para Deus, com Deus. Quando a gente tem a certeza da companhia de Deus, algo diz para a gente que o espaço já não dá mais. Algo diz para a gente que a gente precisa ampliar. Algo diz para a gente que a gente não pode se conformar. Algo diz para a gente que a gente tem que sair do lugar. E esse algo é a voz de Deus na nossa vida. Esse algo é a direção da palavra de Deus na nossa vida.
Eu sei que coisas acontecem que nós não gostaríamos que acontecessem. Aliás, a gente está na obra do Senhor, cortando as árvores para fazer a casa dos profetas, e coisas acontecem. Enquanto cortamos árvores, coisas se perdem. Porém, enquanto cortamos árvores, milagres acontecem. Queria que você levasse para o coração, apesar do machado que cai na água, apesar das dificuldades que se agigantam diante de nós, apesar das lutas, apesar das dúvidas, apesar das angústias, apesar de tudo isso, lembre, eu continuarei servindo ao Senhor. Eu continuarei servindo a causa do Senhor. Eu continuarei servindo a casa do Senhor. Como é que termina essa história? E ele pegou o machado. Eu esperaria que talvez viesse um finalzinho assim, e foram felizes para sempre. Mas não tem isso na história, não. Aliás, eu não sei o que acontece em seguida. O machado flutua, o machado encaixa na madeira, ele recupera o machado e depois? O que é para fazer depois do milagre, hein? Como é que vai continuar a vida depois de ter vivido um milagre? Como é que você continuou a vida depois de ter vivido um milagre? Você que pediu tanto por um milagre, você que pediu tanto para que Deus atuasse, você que pediu tanto para que Deus surpreendesse, você que clamou tanto, o machado saiu da água, o machado flutuou, o machado colou de novo na madeira. E aí, como é que a história continuou? Como é que você continuou essa história depois que o milagre aconteceu? Como é que você ficou depois do milagre? Como é que você ficou depois que o machado voltou para as suas mãos? Queria que você levasse essa pergunta para casa. Como a sua vida ficou depois dos milagres que tanto você pediu a Deus que acontecesse? Qual foi o capítulo seguinte? Qual foi o capítulo seguinte? Conclusão. Eu queria falar com você que perdeu a vontade de fazer a obra, de lutar pela família, até de clamar. Eu queria dizer para você que há um Deus que nos surpreende. Há um Deus que muda a nossa história. Há um Deus que, quando a gente acha que tudo é absolutamente improvável, e o capítulo, esse Deus atua e diz para a gente que a história será outra. Ainda há muita história para você, meu irmão. Creia que aquilo que você acredita que está perdido, talvez esteja apenas submerso. Deus tem planos para trazer de volta aquilo que você realmente precisa. Deus tem planos para trazer de volta aquilo que você realmente precisa. Deus sabe o que saiu das suas mãos. Queria dizer isso para você. Deus sabe aquilo que escapou das suas mãos. Deus sabe o que escapou da sua madeira, o ferro que escapou da sua madeira. Deus sabe. E Deus tem condição de trazer de volta. Então, eu tenho interesse de colocar essa palavra essa noite nos seus ouvidos. Colocar essa palavra dizendo o que o profeta fez. Ele falou assim: vamos procurar juntos. Aonde o ferro caiu? Ali. Vamos procurar juntos. E juntos eles vão até lá.
e a madeira se une ao ferro. Quando a gente vai procurar juntos, a chance das coisas surpreendentes saírem do fundo é enorme. Quando a gente procura juntos, quando a gente tem Deus para procurar junto, aquilo que a gente achou que estava perdido flutua. Vamos procurar juntos. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o machado vai voltar para a sua mão. Eu não sei exatamente se foi descuido seu, se foi uma fatalidade, se foi imprudência, mas eu sei que Deus transforma as circunstâncias. E o que é um cenário de problema, na verdade é um cenário de milagre. Deus abre caminhos para nós. Eu precisava que você acreditasse nisso. Deus abre caminho para nós. Leve essa mensagem para o seu coração. E antes de dormir, ore, converse com Deus, fale com Ele. E lembre, Deus abre caminhos para nós.